E aí, eu vou continuar aqui a leitura do livro Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade, feminismo, da Maria Homem e do saudoso Contardo Caligares. E a gente vai entrar aqui num assunto bem espinhoso. Eu tenho certeza de que diante de muitos homens haverá uma negação. A gente vai entrar aqui no ódio à mulher. Por que eu falo negação, né? Porque muito homem tem certeza que vai dizer não, eu não odeio a mulher. Eu odeio a mulher, eu gosto de mulher, o negócio é mulher. Vamos ver no que está baseado aí essas ideias, né? Será que esse gostar, que esse não ódio, essa negação, ela tem fundamento? A gente vai fazer um mergulho histórico aqui. Vamos ver bastante aspectos que vai nos levar ao que eu tenho dito aqui, a misoginia, o ódio à mulher, o ódio ao feminino. Contardo começa, né? A mulher é odiada na cultura ocidental porque é objeto persecutório por excelência, o objeto pelo qual os homens são perseguidos. Daí vem Maria Homem. Como a mulher entrou nesse lugar de bode expiatório da cultura ocidental, ou da cultura em geral, da pergunta. Daí vem Contardo. Primeiro, é preciso constatar, quando se fala de feminicídio hoje, que a Renascença, a flor da cultura ocidental entre os séculos XV e XVIII, matou por volta de 100 mil mulheres na Europa toda, torturadas, enforcadas ou queimadas, simplesmente porque elas eram um pouco diferentes e certamente um pouco mais autônomas do que os vilarejos em que viviam estavam dispostos a aguentar. Esse é um fenômeno que realmente não pode ser esquecido. Foi quase um projeto de genocídio de gênero, por assim dizer. Segundo, a misoginia entra na cultura ocidental por duas grandes figuras. Pandora, Pandora, foi a primeira mulher que existiu, segundo a mitologia grega, e que por sua curiosidade deixou escapar todos os males do mundo. Vejam bem. Pandora na mitologia grega e depois Eva. Quem é Pandora e quem é Eva, né? Pandora, como eu já acabei de dizer aqui na nota de rodapé, na mitologia grega ela é aquela mulher que por curiosidade deixou escapar todos os males do mundo. E a Eva, na nossa cultura cristã, é a mulher que traz o pecado para o mundo, né? Vejam bem essas narrativas em que surge a ideia de mulher na nossa cultura, tá? Eu estou falando narrativas porque não são reais, né? Tanto Pandora quanto Eva são figuras mitológicas. São ideias criadas por nós, homens. Difícil de aceitar isso às vezes, né? Mas é isso, a gente inventou. A gente colocou um lugar para a mulher aí no mundo. É o lugar daquela que deixa escapar os pecados, deixa escapar os males do mundo. Nossa cultura é construída então em cima da ideia de que a mulher é a representante do mal, ou a amiga do demônio. Tudo que o homem tenta, eventualmente, proibir em si mesmo, inclusive o desejo sexual, é encarnado pela mulher, como grande tentadora. É muito engraçado, né? Me veio a imagem aqui, aqueles programas da Universal, da Igreja Universal, que tem alguns clipezinhos, né? Quando fala de pecado, de luxúria, a imagem é sempre uma mulher com uma luz vermelha, né? E isso representa a luxúria. É sempre a mulher, né? É o homem que tem a liberdade sexual aí legitimada, mas a luxúria é a mulher de vermelho, né? Na cultura ocidental, a figura feminina é uma projeção dos desejos que o homem não conseguiria controlar. Ou seja, é graças a ela que o homem pode justificar o mal que tem em si. Vejam bem, a sexualidade masculina, motivo de tanto orgulho, né, de tanta exaltação, é ao mesmo tempo entendida lá no fundinho da nossa alma como um mal que a gente não consegue controlar. Daí surge aí a figura da mulher para a gente poder projetar esse mal.
né? Vamos pensar assim. Então ele domina, enfia no porão, tortura, queima, enforca, afoga, mata a mulher. Vejam bem, tortura, queima, enforca, afoga, mata a mulher. Vim ver outras imagens aqui. Imagens que vêm de filmes pornográficos, tá? Já vi sim, nesses filmes, mulheres sendo enforcadas, sendo afogadas, sendo queimadas, inclusive, e torturadas. Né? Isso daí é de praxe. Tá? E na indústria pornográfica, uma indústria feita por homens para homens. Tá? Vamos se ligar aí nas imagens. A cultura ocidental, não é uma piada, funcionou assim. E ainda estamos nessa cultura. Portanto, para mim, tudo bem lutar por isonomia salarial, mas é preciso que haja uma tomada de consciência de que existe algo mais profundo que isso. Daí vem Maria Homem. Esse é um sintoma radical e fundante da cultura ocidental. De certa forma, os homens não suportam o fato puro e simples de que eles não tenham controle pleno sobre seu pau, seu tão sagrado pênis. Na verdade, a representação do falo é sempre um pênis ereto. E o que é o pênis ereto, vulgarmente conhecido como pau duro? Um pênis que tem uma mulher ou qualquer outro objeto de desejo por trás dele. Não existe pau duro sozinho. Ele só pode existir se for ativado por um objeto fora dele. Seja uma mulher real, um homem, um besouro, um rato, uma cabra, uma imagem, um filme pornô, uma lembrança infantil, o que se queira. O conceito de falo só funciona com o pênis e um objeto exterior a ele. Acho que é bom dele militar aqui, porque vai parecer que a gente está justificando as violências masculinas, né? Aquela ideia do cara que pensa com a cabeça de baixo. Não é que ele pensa com a cabeça de baixo. A gente pensa aqui com a nossa cabeça de cima, né? Só que como a gente está defendendo aqui a tese de que essas criações, essas ideias são criações culturais, a gente tem aí o real do corpo, né? A excitação do corpo. Então, de alguma forma, essa excitação, ela não tem exatamente um controle, né? Muitas vezes. E dado esse descontrole, se tende a justificar de alguma forma certas atitudes, certas violências, né? Pois bem, isso traz muita angústia ao suposto detentor e controlador do pobre pênis. Afinal, como, onde e por que meu pênis se transforma e me faz desejar algo além do eu? Olha isso, a gente está falando um pouco de narcisismo aqui também, né? Para nós, pobres mortais, levemente neuróticos e muito obsessivos, é muito difícil suportar essa estrutura. Aliás, talvez os orientais, ou quem sabe os indianos, tenham alguma sabedoria milenar sobre esse quesito. Há inúmeras representações do lingam, pênis, sempre ereto e sempre apoiado em uma base circular, a yoni, vagina. Ou seja, não há lingam sem yoni, ou melhor, não há falo sem objeto. Não há eu sem outro. Por mais que isso nos angustie, pois, como já dizia Sartre, o inferno são os outros. É curioso, ainda, que esse sintoma dissociativo, em que precisamos queimar e perseguir aquela que nos faz funcionar e que, no entanto, não controlamos, acompanhe o nascimento de uma cultura, vamos dizer, histórica, letrada e que vai fazer uma virada para a filosofia. Isso me intriga profundamente. E mesmo com a fundação da modernidade, séculos depois, supostamente mais conscientes, saímos do domínio de uma lógica mítica e religiosa, criamos o paradigma científico, compreendemos melhor o funcionamento da natureza e da sociedade, fazemos estudos políticos, debates, simpósios, tivemos o renascimento e o crescimento exponencial das cidades, vivemos democracias. Ainda assim, nossa atuação tem sido tão delirante. Não é curioso? Isso me faz pensar que, em momentos chaves da história, talvez a gente precise enlouquecer um pouco. Talvez a gente precise enlouquecer um pouco,
né? Como diz a Maria aqui, muito bem. O século XX, com o ápice da tecnologia, da técnica, usa essa racionalidade funcional a serviço de um outro delírio coletivo partilhado por uma das parcelas ditas mais civilizadas no coração europeu. E funda essa mesma projeção de ódio e de extermínio sobre os judeus, um fenômeno conhecido e recente. Como a gente funciona então? Sem dúvida, esse é um dos enigmas de que estamos começando a ter consciência. Como diria a Escola de Frankfurt foi fundada em 1924, consistia em um grupo de filósofos e cientistas sociais que desenvolveu uma corrente de pensamento conhecida como teoria crítica, que buscava aliar a realidade prática ao pensamento tradicional. Vamos lá. Como diria a Escola de Frankfurt, apoiada em Freud e Marx, face a função entre o auge da racionalidade técnica e a névoa do delírio nazista. A gente delira bastante, né? A Maria está dizendo aqui. Apesar de termos abandonado, de certa forma, entre aspas, assim, de forma hegemônica, a lógica mítica cristã, religiosa, e partido por uma racionalidade, vamos dizer assim, científica, ainda assim a gente delira bastante. Não é o suficiente, né? A gente precisa enlouquecer de vez em quando, como diz a Maria, porque a gente não cabe nisso. A gente não dá conta disso, né? Daí vem Contardo. E, ao mesmo tempo em que se tem o ódio pela mulher, existe o culto à figura da mãe. São duas faces da mesma moeda. O culto mariano é diretamente proporcional ao ódio pela mulher, por uma razão simples. Maria não foi inventada quando Jesus nasceu. Ela foi inventada muito depois, essa ideia de Maria que a gente tem hoje. São quase 2000 anos de concílios sucessivos que vão purificando o corpo de Maria do pecado original. A dita Imaculada Concepção de Maria se tornou dogma só em 1854. Então, antes de 1854, não existia essa ideia da Maria pura, da Maria que concebeu Jesus pelo Espírito Santo, né? Essa figura da mãe, vamos colocar assim, né? Ela se torna dogma em 1854. A gente volta reforçando nossa tese aqui de que tudo isso é uma construção cultural, uma criação cultural, não é natural. Não é porque é porque foi inventado. Muito importante a gente lembrar disso. Daí vem Maria Homem. Ela teria dado à luz de forma pura. Daí Contardo. Mais do que isso, pela Imaculada Concepção, Maria não só teria concebido um filho sem sexo, mas ela mesma teria nascido sem o fardo do pecado original. A criação de uma figura feminina que pudesse ser amada. Olha só, uma figura feminina que pudesse ser amada. Nossa cultura era tão falha, tão ridícula, que ela precisou criar uma figura feminina que pudesse ser amada. Essa figura, claro, imaculada, virgem, sem desejo sexual. É um dos grandes pontos que o Caligardo aqui ele puxa bastante para esse ponto, e me identifico muito com ele, que também é um ponto que eu puxo bastante. Que o grande problema da nossa cultura relacionada à misoginia, ao machismo, está no fato de ainda não se aceitar que a mulher tem desejo sexual. Mas vamos lá. Mais do que isso, pela Imaculada Concepção, Maria não só teria concebido um filho sem sexo, mas ela mesma teria nascido sem o fardo do pecado original. A criação de uma figura feminina que pudesse ser amada, porque seria inteiramente depurada do sexo e do pecado. Foi um trabalho extraordinário de quase 2000 anos. Por isso, quando eu digo que a mulher é odiada, não é por ser mulher. O que é odiado na mulher é o sexo, é o desejo sexual feminino. Esse é o grande objeto de ódio. Eu estou com Contardo, viu? Mas a Maria vem e acrescenta, né? Claro. E também a autonomia. Deu Contardo diz, dá na mesma. É ter um desejo próprio. Aí Maria Homem vem, né? Quase dá na mesma.
É o mesmo movimento, mas é importante ressaltar: a mulher que tem alguma autonomia intelectual reflexiva também é destruída. Sim. Mesmo aquela que está num convento, mas que tem uma voz de desgarramento da ideologia comum e dominante, também vai ser destruída de alguma maneira. Vejam bem, né? A Maria traz um ponto importante também. A mulher que não cumpre com um papel pré-estabelecido pela sociedade, pela cultura, ela vai ser perseguida, ela vai ser motivo de fofoca, né? Eu falei um tempo atrás sobre fofoca aqui. Fofoca masculina que muito contribui para a destruição de mulheres, né? Aquela mulher mal falada. É da boca de quem? De homens, principalmente, de mulheres também, que aderem e reproduzem essas lógicas misóginas e machistas. Pois bem, né? A gente vê muito bem isso aí claramente na nossa cultura. Deviam contar, a manifestação do pensamento por parte de uma mulher é tão inquietante quanto a manifestação de seus desejos. As bruxas foram queimadas ou enforcadas porque eram mulheres mais liberais, que viviam afastadas dos vilarejos e eventualmente recebiam visitas de homens, ou eram viúvas. Em vez de se fecharem nelas mesmas, transavam de vez em quando. Porque, até o século XX, o homem sempre preferiu pensar que a mulher não tinha desejo sexual próprio. Até o século XX, veja bem, na história da humanidade, então é muito recente. Muito recente. A gente está falando de uma cultura ocidental, né? Nossa cultura aqui do lado de cá do mundo. Talvez na cultura, em outras culturas orientais, eu não sei bem, pode haver algumas diferenciações. Mas vejam bem, até o século XX havia essa dificuldade de entender que a mulher tinha desejo sexual, né? E até hoje a mulher que manifesta seu desejo sexual, que tem uma vida sexual mais ativa, ela vai estar vulnerável à violência, tá? Vocês devem saber muito bem de histórias por aí. Podem ter vivenciado nas suas vidas. Você pode ter contribuído para a violação dessa mulher, pela violência contra essa mulher. Então, a gente está falando de uma coisa bem recente e bem atual. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Pois bem. Primeiro, porque, claro, se ela tivesse um desejo sexual próprio, o cara, uma vez na cama, teria que inventar alguma coisa para responder àquele desejo. Pois bem, né? A gente vê muito aí os garanhão da vida, os comedor da vida, né? Peguei uma, peguei outra, peguei tal. Mas e aí, você fez a mina gozar? Pergunta aí básica. Você soube lidar com aquele corpo, com aquele desejo? Será? Devem Maria Homem. Esse é o problema dos meninos. Hoje. Ops. Olha eu aqui maternalizando. Esse é o problema dos homens adultos hoje. Mesmo que eles se recusem a crescer e tendem para sempre permanecer meninos privilegiados aos olhos da enternecida mamãe. Aqui está um sintoma banal e infelizmente frequente na nossa cultura. Mas deixemos essa conversa para um próximo livro. Devem contar, com aspas, o que eu vou fazer diante de uma mulher desejante e experiente? A ideia então é que a mulher, sobretudo aquela com quem o homem vai se casar, seja mais Virgem Maria do que mulher. Porque o desejo da mulher cria um problema tremendo para os homens. Ele cria aquela dificuldade sobre a qual Freud escreveu, de que os homens, quando amam, brocham. E para não brochar, precisam recorrer à mulher de fora da casa, ou à puta. Olhem só, né? Vejam só, eu lembro de uma novela que passou um tempo atrás. Qual novela que foi? O Outro Lado do Paraíso. Até um personagem do Arthur Aguiar. Arthur Aguiar, olha só onde a gente chegou, né? Mas enfim, só pra gente ilustrar aqui. Dar um exemplo, né? Nessa novela, o personagem do Arthur Aguiar era o comedor, né? Era o bonzão, vamos dizer assim. Vivia lá no bordel com as meninas, né? Daí ele se casa com uma menina, né? Só que daí ele não consegue fazer sexo com essa menina. Por quê? Porque na cabeça dele foi delimitado essa cisão. A mulher pura, que eu devo respeitar, e a mulher puta, que eu não devo respeitar. Que eu posso, inclusive, talvez
abusar, violentar. Né? É um problema isso para nossa cultura, viu? Muito banalizado, muito corriqueiro, não se pensa muito sobre isso. E veja bem, o contrário traz isso, né? Enfim, eu desejo a puta, mas a mãe não, pelo amor de Deus. Porque a mãe foi fabricada para ser mãe e não ter desejo. Não é à toa, e um dos, vamos dizer assim, dos palavrões que a gente mais fala é filho da puta, né? Filho daquela mãe que não é mãe, né? Que não é respeitada como mãe, talvez. Vejam bem, a bagunça que se faz aí por causa de umas ideias culturais que a gente inventa, né? Porque a mãe foi fabricada para ser mãe e não ter desejo. Olha, a mãe foi fabricada por nossa cultura ocidental, patriarcal, misógina, todos esses nomes aí. Não são só nomes não, a gente está descrevendo a nossa realidade, né? Vamos lá, ainda na França de 1918, quando a jovem filha que se encaminhava para o casamento e a lua de mel perguntava o que teria que fazer, porque, claro, não havia um modelo muito claro de como as coisas aconteceriam, a resposta de qualquer mãe de família era: feche os olhos e pense na pátria. Olha que deprimente. Porque era preciso fazer filhos para a pátria, que havia perdido muitos soldados na guerra. Essa é então a mulher com que o homem do século XIX e começo do século XX gosta de se casar. É aquela que pensa: faça o que tem que fazer. Ou seja, uma mulher fabricada para ser mãe, né? Sem desejo sexual, né? Essas mulheres, claro, devido a essa repressão, elas não eram preparadas, não era estimulado a sexualidade dessas meninas, né? Pelo contrário, se fecha aí, né? Fica aí quietinha. Como que é aquela história lá? Soltar os cabritinhos. Não. O quê? Segura seus cabritinhos que eu tô soltando meus cabritinhos, uma coisa assim, né? É quase uma ameaça de estupro, né? Prende suas filhas aí, senão os meus filhos vão pegar elas, né? Isso é um pai falando aí sobre seus filhos, né? Daí a gente vai falando dessa perpetuação dessas ideias sexuais tão limitadas, né? Tão limitadas. Eu vou terminar por aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar desse livro. Muita coisa. Não dá nem para dar conta, assim. Comecei a ler. Tentei fazer uns comentários. Porque é um absurdo, né? Não sei vocês. Mas é uma palhaçada, vamos falar assim, né? Nossa cultura, ela consegue fazer umas coisas assim que não cabe mais, né? A gente tem hoje aí as mulheres reivindicando o seu direito ao desejo sexual, ao prazer sexual. E claro, quando a gente tem um movimento de resistência de um lado, o outro movimento ele vai tentar se reforçar, né? Não é, por aí, não é à toa que a gente tem por aí hoje essas idiotices que a gente vê por aí de red pill, de homens tentando reforçar tudo isso que a gente está tentando superar, né? Mas eu quero saber quem é macho o suficiente para dar conta do tesão de uma mulher. Aí eu queria ver.